Olá galera, eu sou a Tatá e hoje eu vou te surpreender com uma profundidade filosófica em Naruto que você não esperava. Então se você curte Naruto, cola aí comigo e não esquece já de deixar o seu like. Olha, é bem comum a gente conseguir fazer uma relação de filosofia com qualquer tipo de obra que seja, né? Só que muitas vezes não é intencional, é um esforço que a gente faz para ligar porque filosofia está presente em tudo. Só que aqui nesse caso foi uma referência pensada, é uma coisa intencional que me surpreendeu muito quando eu descobri. Bom, todo mundo deve lembrar da rivalidade na dupla Deidara e Sasori, que marcaram muito bem o início do Naruto Shippuden, que foi um início muito bom. Eu acho que Naruto se perde em vários momentos, com certeza, não é uma obra perfeita, mas tivemos umas sagas muito boas e pra mim o início do Shippuden foi um dos melhores momentos de toda a franquia, sem dúvida. Eu sou otaku velho, né, galera? Então eu peguei o início do Shippuden ali saindo. Eu fui praticamente o primeiro cosplay de Deidara, acredito, no Rio de Janeiro, e essa foi a primeira chance que eu perdi de virar influencer desde aquela época, porque ficou bem famosinho e tal, até pessoas de outros estados começaram a me adicionar. Bom, eu amava o personagem, mas na época eu não fazia ideia desses outros significados que estavam por trás do personagem, que hoje me fazem gostar dele mais ainda, né? Apesar de eu não ter mais aquela personalidade de fã que eu tinha na adolescência. O primeiro presente que o meu marido me deu no primeiro Natal que a gente passou junto, que eu acho que foi em 2012, foi uma figure do Deidara. É a única figure que eu tenho, tá, gente? Eu não coleciono figure. A rivalidade deles, galera, era toda baseada numa discussão do que seria a arte, né? Porque são dois artistas. Eu me lembro muito, assim, me marcou demais aquela cena que foi o ápice dessa discussão, em que eles estão discutindo sentados em cima do corpo do Gaara, que era outro personagem que eu gostava muito. Essa cena foi muito impactante pra mim. E isso aí é o prelúdio do que eu também considero uma das melhores lutas de toda a franquia, se não a melhor, e que é uma das que mais tem tempo de tela, que é a do Sasori contra a Sakura e a Shio. Mas voltando aqui à nossa dupla, eles têm uma discussão sobre arte, que basicamente é a discussão de toda a filosofia da estética, que é o campo filosófico que debate a arte. Então essa discussão sobre arte que eles fazem não é uma coisa inventada, é uma coisa baseada em muita teoria e que está muito bem simbolizada na discussão e na própria essência dos dois personagens. Vamos lá, pro Deidara, a arte é uma explosão, né? A frase clássica dele é o Genjutsu wa Baku Hatsuda. E pro Sasori, a arte é a eternidade, é a beleza, né, do que é eterno. Quando eu assisti Naruto Shippuden, eu não sacava nada de estética, que hoje vem a ser um dos campos acadêmicos que eu mais gosto, que eu mais me interesso. E o filósofo que eu vou trazer aqui para explicar Sasori e Deidara é nada mais, nada menos do que o filósofo da minha vida, que é Nietzsche. Nietzsche é um grande estudioso das tragédias gregas. Ele vai olhar lá para o passado, para os gregos, e vai identificar duas representações ali nos deuses gregos que simbolizam o que para ele é a essência da vida, que é o equilíbrio entre o deus Apolo e Dionísio. Apolo representa aí a ordenação, a beleza, a razão, enquanto Dionísio é símbolo de tudo contrário a isso, né? Um instinto ao invés da razão, o devir, o movimento, a morte ao invés da ordem, né? Ou seja, a gente tem aí uma discussão sobre caos e cosmos, né? A ordem e o caos. Para quem não sabe, cosmos é uma palavra grega que se opõe exatamente a caos, é a ordenação das coisas no universo. E para Nietzsche, e na verdade para todos os filósofos da estética, né, a arte é um movimento de redenção da nossa vida, onde a gente coloca aí esses impulsos artísticos apolíneos e dionisíacos, são uma representação total do sofrimento e da alegria que é a vida, e que através dessa contemplação estética a gente consegue ter uma experiência totalizadora, arrebatadora. E isso seria a arte na discussão da estética. Estética que quer dizer sensibilidade, tá? É uma palavra em grego para sensibilidade. E é por isso que a anestesia, que são as medicações que a gente toma para não sentir dor, né, para perder o tato, a sensibilidade, vem daí. Então a ideia basicamente é que tudo é constituído dessa oposição de Apolo e Dionísio, né? E a arte fundamentalmente é feita desses dois impulsos artísticos. Existem 1 milhão de formas de você aplicar isso à análise de uma arte, não tem um gabarito. Toda arte vai ter um pouco dos dois, vai ter um diálogo ali entre essas duas forças. Mas a gente pode sim definir que algumas artes são
mais apolíneas em essência e outras são mais dionisíacas em essência. Como, por exemplo, né, as artes visuais, uma pintura muito bonita ou uma escultura, ela é puramente forma, né? Ela tem uma técnica aplicada de ordem, de formas perfeitas, de uma beleza parada, né? Uma beleza fixa, que aí o Sasori vai chamar de eterno. Mas mesmo nessa rigidez da arte apolínea, você vai ter o elemento dionisíaco da contemplação, porque quando você contempla aquela arte, ela te traz também os sentimentos dionisíacos, né? Mas então vamos pensar na música, né? O que é a música se não caos? A música é feita da mudança, das pausas, o ritmo é isso. Uma música que fosse só constante, ela não seria uma música, seria um barulho, né? Então é o caos entre essas ondas que formam a música. Mas dentro desse caos tem um ordenamento que faz ela ser harmônica, né? Ela soar harmoniosa aos nossos ouvidos, o que também não é obrigatório. Algumas músicas soam justamente desarmoniosas e é por isso que elas nos instigam, né? Elas nos trazem realmente uma emoção de caos, de dionisíaco, que é o objetivo delas. E eu acho que tendo explicado isso até aqui, já não fica difícil a gente associar o que isso tem a ver com o Sasori e o Deidara, né? O Sasori é um personagem que vê a beleza nas suas marionetes, né? A gente pode relacionar, obviamente, o Apolíneo ao Sasori. A arte para ele é o quê? São as suas marionetes, né? Que a gente pode associar diretamente a artes como escultura. É um trabalho técnico, manual, ordenado, é um trabalho de forma, é um trabalho que tem a beleza da eternidade. E pro Deidara que a arte é a explosão. Mas mais do que isso, galera, a arte pro Deidara não é somente a explosão, porque ele cria também, né? Ele cria com a sua argila pequenas esculturas também que explodem. Então não é mera explosão, não é mera destruição, é movimento, movimento de criação e destruição, movimento de nascimento e morte. É um processo que se move, é o devir, o que não permanece igual, que está em constante movimento, em constante mudança e o que representa a finitude, né? O fim, a morte, que seria a explosão. Mas tem um outro fator que enriquece muito essa discussão nos dois personagens. Para Nietzsche, essa filosofia estética se desdobra numa filosofia existencial, no sentido de dizer que o ser humano, né, é niilista. O niilismo para Nietzsche não é a concepção de niilismo popular que você encontra em outras teorias. Niilismo para Nietzsche é a negação da essência da vida. Basicamente a negação de Dionísio, porque a vida é isso, a vida é um movimento constante, nada é igual, né? A gente envelhece, a gente morre, e dentro da nossa vida todas as coisas têm um fim, a gente está em constante mudança, um instante existe, a gente já não é mais a mesma coisa que o momento anterior, e para Nietzsche o niilismo é a nossa tentativa de negar tudo isso em toda a nossa cultura, religião, em tudo que a gente faz. A gente tenta acorrentar Dionísio, como ele percebe, como ele analisa lá na tragédia grega das Bacantes, que o deus Dionísio é literalmente acorrentado, que é uma metáfora para o que a gente faz, com esse aspecto de movimento da vida, né? A gente quer uma vida tal como Sasori, uma vida eterna, uma vida bela, que só tem beleza, que não tem sofrimento, que não tem dor, que não tem morte, que não tem envelhecimento, destruição, que não tem nada disso. E aí a gente tem a história do personagem Sasori para representar tudo isso, porque o que levou o Sasori àquela sua concepção de arte como a eternidade, como a beleza eterna, foi justamente a sua experiência com a morte, com a finitude dos seus pais. Foi essa perda que levou o Sasori a essa busca pelo Apolíneo, a essa busca pela eternidade, pela beleza eterna. E, cara, é muito forte, é muito da hora como que isso foi representado no anime, sabe? Porque ele simplesmente transformou os seus pais mortos nessa própria arte de eternidade. Ele eternizou os seus pais nessa marionete. E isso é muito mórbido, né? Foi muito mórbido quando eu vi isso no anime, mas ao mesmo tempo é muito profundo, é muito filosófico em termos do que isso representa, né? Desse nosso problema de lidar com a morte, o nosso problema de lidar com a finitude. Esse conceito de apolíneo dionisíaco em Nietzsche também está relacionado a um conceito que apareceu antes dele lá em Immanuel Kant, que é o conceito de belo e sublime. A gente consegue perceber a semelhança ali, né? Embora numa discussão acadêmica e tal, as pessoas apontem diferenças e outros tentam associar completamente. Não vou entrar nessa discussão aqui, obviamente. Mas a ideia de belo e de sublime tem muito a ver com isso também, com a contemplação da arte, né? Porque quando a gente contempla e a gente tem aquele momento de calma,
de admirar a beleza, a gente está lidando com o belo. Enquanto que o sublime é aquela arte que nos arrebata para uma coisa mais forte, para o medo, por exemplo. É quando a arte nos dá esse contato direto com a realidade da vida. Para mim, particularmente, isso é exatamente Apolo e Dionísio. Mas principalmente essa ideia de sublime, né? Mais do que a própria ideia de Dionisíaco, mas a ideia de sublime, a ideia da morte como medo, como algo que te causa um certo terror, te arrebata dessa realidade calma, desse mundo de aparência ordenada que a gente vive, está perfeitamente representada na explosão do Deidara. A arte é um estouro, a arte é a explosão, né? A arte é esse movimento de criação e destruição. Cara, isso é lindo, isso é maravilhoso. E quando eu era fã desse personagem, eu nem fazia ideia de que isso estava por trás, né? E eu não passei a gostar de estética por causa do Deidara, não. O que me levou a isso foram coisas totalmente diferentes, principalmente o meu problema de lidar com a morte, o meu problema de lidar com a finitude. Eu tive aí por muito tempo muitas questões que me angustiavam demais sobre isso. E aí, na faculdade, eu comecei a ter contato com a estética, né? Porque meu curso é voltado pra arte. Eu comecei a me aprofundar e a me agarrar nisso. E assim, um belo dia, do nada, eu lembrei de Sasori Deidara e eu tive esse estalo. Caraca, como que eu não percebi isso antes, né? E aí o personagem ganhou um novo valor pra mim, né? Eu já nem me considerava mais uma fã do Deidara, já tinha personagens ali que começaram a crescer dentro de mim que eu gostava muito mais do que ele. Eu comecei a associar pela personalidade dele, pelo estilo e coisas que me atraíam quando eu era mais adolescente e que agora já não me atraíam tanto, né? Já me soava um pouco forçado. Então eu já nem tinha mais essa ligação com o personagem. E aí veio essa conexão, né? Essa ideia que me surgiu, que, como vocês podem ver, não é uma associação forçada, eu não tive que fazer nenhum esforço para associar isso, porque o que eles estão discutindo é exatamente arte. A arte como beleza eterna e a arte como a explosão, né? Então é uma referência direta, óbvio que isso foi muito pensado quando foi inserido ali. Me surpreende muito que Naruto tenha colocado um nível de profundidade de uma discussão filosófica pouco popular, que é a estética, ali dentro do anime. Isso me faz ter uma curiosidade, né? De o que mais eu poderia encontrar se eu reassistisse agora, com outros conhecimentos que eu tenho, o que mais eu poderia ver ali. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece o like. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou e que tipo de arte você gosta mais. Você concorda mais com o Sasori ou com o Deidara? Eu sou totalmente Deidara. Pra mim, a arte é essa finitude que eu tô tentando abraçar, que eu tô tentando deixar de fugir. Mas é claro que o Apolíneo também faz parte desse equilíbrio, um equilíbrio de forças, como eu falei. Ambos estão presentes. Mas pra mim, eu sou uma devota de Dionísio, praticamente. Um beijo, galera, e até o próximo vídeo.